Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Pensativos. Eu sou Cláudio Andrade e hoje nós estamos aqui com não só um convidado, mas alguns convidados aqui super especiais. E de antemão já gostaria de apresentar ele, que é professor de Educação Física do Ensino Fundamental, aqui de São Bernardo do Campo, personal trainer, preparador físico e personal fight. Professor Edivaldo, seja muito bem-vindo ao Pensativos. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E dessa descrição aí, o principal não está escrito ali, pai da Sofia. Vai sair agora. E agora a nossa segunda convidada, como já foi dito aqui pelo professor Edivaldo, a sua filha, Sofia. Você encontra ela também no Instagram, como Sofia Vem Comigo. Muitos de vocês já devem conhecê-la. Ela que é dançarina, garota propaganda, apresentadora, ela é bailarina. Aqui ela faz de tudo, gente. Sofia, seja muito bem-vinda ao Pensativos. Obrigada, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. A honra é toda minha. Então, começar aqui com o Edivaldo e nós vamos fazendo algumas perguntas e também vamos fazer algumas perguntas para a Sofia. Até porque desde quando o Edivaldo ele aceitou esse convite, gente, e assim, para mim, a honra realmente é minha. Eu já fiquei imaginando se a Sofia viria ou não. E quando ele falou para mim, olha, eu sem a Sofia eu não sou nada, aquilo tocou profundamente o meu coração. E para mim a alegria foi muito maior em ter os dois aqui. Edivaldo, eu gostaria que você contasse um pouco quem é o Edivaldo, como que o Edivaldo chegou até aqui, até esse momento e essa trajetória, onde nasceu, infância, como que foi a sua chegada até se tornar o Edivaldo, profissional, pai da Sofia? Bom, sou um homem negro, nascido dia 12 de março de 1984, na zona norte de São Paulo, Vila Nova Cachoeirinha. Hoje é periferia, antigamente era favela mesmo. Fui nascido e criado lá. Lá fiquei durante 30 anos, até quando me casei. E vim morar em São Bernardo do Campo, porque passei no concurso público para atuar aqui em São Bernardo do Campo como professor de Educação Física. Tive uma infância muito divertida, brincava na rua, subia em árvore, pegava abacate no pé de abacate do vizinho, saía correndo. Nós fazíamos os nossos campinhos, juntava madeira para fazer o gol, um trazia o martelo, trazia um prego que tinha em casa, a gente se virava enquanto moleque. Fui crescendo, aí eu comecei a trabalhar. Meu primeiro trabalho foi em sacar carvão, sabe? Sacar carvão, isso em São Paulo, hein? Era trabalho análogo à escravidão que eu fazia para ganhar R$ 4 por dia. Foi meu primeiro trabalho em sacando carvão. Aí fui trabalhar em uma empresa chamada Atento, uma empresa de telemarketing, né? Trabalhei durante 6 anos nessa empresa. Aí eu fui promovido nessa empresa a supervisor, eu ia passar a ganhar um pouquinho mais. Aí eu falei, eu vou ganhar um pouquinho mais, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso estudar. Nunca passou pela minha cabeça em ser professor. E aí eu falei, vou fazer o quê? Aí, você tem que fazer o que você gosta. Eu falei, gosto de jogar bola, eu gostava de jogar bola. Eu gosto de jogar bola, então eu devo gostar de educação física. Aí fui lá e fiz educação física, pensando, não gostava de jogar bola, vou gostar do curso, né? Certo. Primeiro ano de educação física foi horrível, não tem nada de esporte, é muita teoria, muita Só história. teoria. Ali é pra testar, quem quer ficar, quem não quer ficar. Hoje eu não sei se é assim, né? Eu me formei em 22, eu me formei? Terminei em 22. Enfim, aí eu estudei, aí abri um concurso aqui em São Bernardo, eu falei, vou fazer esse negócio aí. Fiz o concurso, passei, professor de educação física. Me casei aos 30 anos de idade, me casei em 2014, em 2015 chegava a Sofia para iluminar a minha vida, para dar um pouco de luz, dar um brilho na minha vida. Esse basicamente é o Edivaldo. Cara, que legal, né? Porque assim, eu trouxe um outro convidado aqui, o Mochileiro Rick, e também a mesma coisa, né? Eu também venho de favela, né? Quem acompanhou o outro episódio sabe, né? Nascido, criado na favela, nasci dentro do barraco de pau, e eu gosto quando a gente encontra essas histórias, né? Eu, por exemplo, nasci e cresci em meio a tanta dificuldade, e alguns caminhos poderiam ter sido de perdição, mas hoje nós encontramos pessoas como o Edivaldo, que são exemplos de superação, um homem negro,
favelado, né? Como ele disse, hoje é comunidade, né? Hoje está meio gourmetizado. Hoje Né? gourmetizaram a favela. Mas, graças a Deus que pessoas de bom coração crescem, chegam, se tornam profissionais, pais e são exemplos, né? E eu vi também sobre a Sofia, quando você fala sobre o diagnóstico dela, como é que vocês receberam a questão do diagnóstico, né? Porque recebe ali primeiro a notícia de que vai se tornar pai e depois que aquela luz vem, em determinado momento vem aquele baque do diagnóstico, né? Qual que é o diagnóstico que foi dado? Como é que foi? A Sofia nasceu no dia 26 de fevereiro de 2015. E como todo pai, tem as suas ambições, sonha o que vai fazer com o filho. Eu sempre falei para minha esposa, Manuela, eu quero ter uma filha e vai se chamar Sofia. Isso e muito antes da gente casar. Eu sempre dizia que teríamos apenas uma filha e se chamaria Sofia. Minha esposa diria que queria ter 4, 5. Eu falava, não, vai ser uma só e vai ser Sofia. Quando ela engravidou, né, lá, eu tô grávida, ela me falou que estava grávida com preocupação, sabe? Não se sentia preparada ainda para ser mãe. Certo. Eu, não, tá tudo bem, a gente queria, né, isso. Aí ela tava grávida e eu já comecei a imaginar, né? Eu já tava numa fase que eu já não jogava tanto futebol, gostava mais ali de correr, já tava trabalhando bastante também. Aí eu falei assim, poxa vida, minha filha vai correr comigo, quero ensinar ela a andar de bicicleta, eu quero correr com ela, nadar com ela, quero ser pai, né? Aí, dia 26 de fevereiro de 2015, a Sofia nasceu, veio ao mundo e cresceu. Com 4 meses de idade, ela sofreu um engasgo, provavelmente com refluxo, e ela precisou de uma internação, e ela ficou 30 dias internada. Desses 30 dias, 26, 27 dias foram na UTI. Papai do céu quase levou a Sofia embora. A Sofia, cada dia, um pouquinho pior, pior. Os amigos, os familiares perguntavam, e aí, como é que ela tá? Eu falava, tá melhorando, mas não tava, sabe? Ela, cada dia um pouquinho pior. Até que um dia, eu fui visitar ela, tava na UTI, cheio de aparelho lá. Aquele ali, sem sombra de dúvida, foi o dia mais difícil da minha vida. Foi o dia mais difícil da minha vida, foi aquele dia lá. Aí, ela foi forte, ela lutou, venceu essa luta e tá aqui com a gente. Aí a Sofia foi crescendo, fez ali 8 meses de idade e ela não estava sentando ainda como comumente as crianças na idade já fariam. 1 ano de idade, a Sofia não estava andando como já seria normal ela andar. Fomos ao pediatra para tentar entender o porquê desse atraso motor, de ela não conseguir. E aí foi dito que por conta do tempo que ela passou internada, poderia ter causado esse atraso motor que seria compensado, né? E aí esperamos, aguardamos e essa compensação não aconteceu. Aí a minha esposa, a gente começou a procurar especialista para entender. E aí o tempo foi passando, a gente foi entendendo que não estava como a gente esperava. Só que a gente não deixou de viver por conta disso. Coloquei uma cadeirinha diferente na minha bicicleta, que ela ficava na minha frente, e andava de bicicleta com ela. A gente ia pra praia, sabe? A gente se divertia. Só que eu tinha aquilo, minha filha vai andar, né? Ela vai andar. Eu escutava pessoas dizendo que, conheço um menininho que começou a andar com 5 anos, conheço uma menininha que começou a andar com 6 anos. E eu tinha essa esperança. E aí, com 5 anos de idade, depois de um exame de DNA, aí veio o diagnóstico de Charcot-Marie-Tooth. É uma doença neurodegenerativa que não deixa ela ter força o suficiente para andar. Ela tem força, ela consegue ficar em pé, segurando, certo, com apoio, mas ela não consegue coordenar essa força para andar. E essa doença ela não tem cura, mas a Sofia ela faz natação, faz fisioterapia, ecoterapia, um bocado de coisa, e ela vem ganhando força, vem ficando cada vez mais forte. É ou não é, Sopra? É isso mesmo. É isso aí, agora vamos falar com a estrela aqui do podcast, né? E aí, Sofia, o que você tem a falar sobre... eu vi que você comentou, né, que lugar de quem tem alguma dificuldade, né, alguma deficiência é onde ela quiser. E a gente vê que você tem realmente, né, entrado nesses espaços e você tem crescido muito. Eu acompanhei um pouco, né, acabei vendo alguns vídeos, acompanhei olhando bastante no Instagram. E eu vejo quanto que você é uma menina alegre, ativa. Isso, é claro, se deve muito pelos seus pais, né, que te dão toda essa força, esse apoio. Mas também é uma força, uma energia que vem de dentro de você, né? Como que é isso? Fala um pouco pra nós. Bom, ser uma pessoa PCD é difícil.
Mas quem controla a deficiência sou eu. Ela não me controla. E sim, o lugar da pessoa com deficiência onde ela quiser. Muitas pessoas pensam que pessoa PCD é só no hospital ou trancada em casa. Não, ele pensa em ir naquele lugar. Ah, eu quero ir pra praia. Vai pra praia, vai curtir. Se você ficar muito em casa, você vai achar que não é nada. É só em casa mesmo, não existe esse mundo. E sim, existe. Você tem que conhecer vários lugares diferentes do que a televisão, cama, celular. Várias coisas dentro de casa. Precisa viver, né? Uhum. Bom, é legal a Sofia falar isso, gente. Por quê? Porque a Sofia é uma garota super esperta, é uma garota super alto astral e assim, muitas pessoas se entregam às suas deficiências. As pessoas que nem têm deficiência acabam se entregando porque muitas vezes a deficiência ela se encontra aqui. E quando nós paramos para analisar que a vida ela precisa ser vivida passando por obstáculos, é a hora que a gente começa a crescer e ganhar força. Então, a Sofia é um exemplo de superação, o pai é um exemplo de superação, né, o professor Edivaldo, a mãe é um exemplo de superação. Então, que você não desista, que você faça assim como essa família que se encontra aqui hoje, né? A Sofia, eu tenho visto alguns vídeos dela e eu falo, nossa, a menina ela tem feito coisas que pessoas não imaginam que uma pessoa PCD faria. Mas se a pessoa PCD, ela parar e ficar estagnada, realmente não vai ser só um corpo estagnado, vai ser uma mente. Mas quando ela coloca, como você tem feito, na sua mente que o seu lugar é onde você quiser, é a diversão, é a brincadeira, é também a hora dos compromissos sérios, então realmente, e com certeza você vai alcançar lugares altos e é muito legal de ver isso em você, né? Falando nisso, qual lugar que mais te marcou até hoje que você foi com seus pais, seja uma corrida, praia, um lugar que te marcou muito e o porquê? Bom, tem tantos lugares que eu amei, mas o principal foi aquela cachoeira. Qual é o nome da cachoeira, pai? Você lembra? A última? A de Ilha Bela? Isso. Não lembro o nome dela, mas foi uma cachoeira, fica ali na trilha de Castelhanos, que a gente foi de Caraguá pra Ilha Bela de bicicleta. Foi essa? Uhum. Bem gostosa aquela cachoeira lá. Porque muitas pessoas imaginam que, cachoeira, não posso ir. Sou uma pessoa PCD, não posso ir. Eu vou, foi bem marcante. No primeiro dia que eu fui, foi maravilhoso. No primeiro dia que eu fui em uma cachoeira, eu falei pro meu pai, nunca mais vou ir, porque a água é muito gelada. Muito fria. Mas a última vez foi sensacional, foi inexplicável. Lava a alma, né, cara? Lava Tipo a assim, alma. você entra, a natureza é surpreendente. Então, tipo assim, o que você sente, eu acho que é aquele choque que todo mundo sente, né? Cachoeira, água gelada, eu falo, não quero mais. Mas quando você sai, aí você fica assim, poxa, mas tava gelada, mas estava tão gostoso, né? A natureza que foi feita para nós aproveitarmos e é isso, cara. Realmente é uma coisa que eu vejo que marca muito, não somente para a Sofia, né? Mas para a família é marcante também, né? Quando você leva para um lugar assim, nossa, olha, a primeira vez que você vai a um lugar desse, eu acredito que fica marcado ali na alma, né, Edivaldo? Quando nós descobrimos que a Sofia seria cadeirante, né? Eu prometi pra mim mesmo que eu ia me cuidar, que eu seria forte, não forte no sentido físico, meu Deus, como ele é forte, não é isso, mas ser saudável por o maior tempo possível para que minha filha pudesse viver todas as possibilidades que uma criança não cadeirante viveria, né? Certo. E aí, quando criança, eu vivi muitas possibilidades, porque eu brincava sozinha, minha mãe trabalhava fora, meu pai também, ficava eu e meus irmãos em casa sozinhos, a gente brincava na rua. A minha filha, ela não vai conseguir fazer isso. Hoje em dia não se brinca na rua, né? A gente mora em condomínio, ela desce, né, pra brincar com as amigas, mas é diferente, é outra coisa. Não tem uma cachoeira dentro do condomínio, né? Aí, quando eu falo assim, eu quero que a minha filha, ela tenha história para contar. Porque eu tô com 41 anos hoje e eu falo pros meus amigos, eu falo para ela do que meu pai falava comigo, do que minha mãe fazia comigo, brincava ou não. Então eu imagino que quando ela estiver com 41 anos, 50 anos, ela vai conversar com o marido, com os filhos, com amiga, amigo, sobre o pai dela, né? E eu gostaria que ela tivesse histórias boas para contar sobre o pai dela, sobre a mãe dela. E aí a gente faz questão que a Sofia
viva todas as experiências que eu acredito todas as crianças deveriam viver. Ir à praia, eu acho que todo mundo deveria ir à praia. Certo. Todo mundo deveria ir à cachoeira. Como ela disse, a água da cachoeira é bem gelada. Tem pessoas que não gostam. Eu tenho um amigo que odeia cachoeira. Mas ela tinha que ter aquele negócio, eu não gosto. Eu fui e não gosto. Não ficar imaginando como será. Como será. Então ela sabe como que é numa cachoeira. E já estamos programando aí para nas próximas férias conhecermos outras cachoeiras. E assim, é tudo por ela. Para que ela viva todas as experiências que uma criança não cadeirante pode viver, sabe? De uma maneira mais fácil, né? Mas também não é fácil, sabe? Não é fácil. É muito comum as pessoas com deficiência ficarem em casa. Aí vai precisar também da ajuda dos familiares para auxiliar essas pessoas. Eu falo que muitas vezes a minha esposa e eu, nós somos as pernas da Sofia para que ela consiga, são as pernas consiga ir em alguns espaços, estar em alguns lugares. Nem sempre é fácil, mas é difícil, mas vai por mim. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Ver a cara dela saindo de uma cachoeira e falando, pai, quando a gente vai voltar nessa aqui de novo? Pô, é gostoso demais. É muito bom. Só falta sair sol, né? Pra ir pra cachoeira. Mas tem sol, né? Tá difícil, né? Outubro e novembro tá estranho. Os meses Eu fiz uma viagem agora, passei uma semana fora também. E assim, nós chegamos num lugar lindo, maravilhoso, mas assim, não saía sol. Então, assim, só que mesmo assim a gente procurou aproveitar ao máximo, porque é a natureza, o que Deus tinha deixado ali para nós, e é lógico que com o sol tudo fica melhor, né? Você colocou aqui essa questão de, eu até vi vocês falando sobre isso daí, que algumas pessoas pegam e falam assim, mas é porque você tá ali, é você que acaba sempre empurrando a Sofia, e aí você traz uma frase que você fala, na verdade, não sou eu que empurro a Sofia, né? É ela que está sempre me puxando, né? Então, cara, como que é legal ouvir isso do pai, né? Você falou aí que você acaba sendo as pernas da Sofia, né? E com certeza a Sofia acaba sendo o seu coração, né? Aquele coração que bate fora do peito, eu como pai, eu sei o que é isso. E a gente fica realmente, né, emocionado de ouvir relatos de um pai tão dedicado e de uma menina que olha para o pai como um super-herói, né? Eu acredito que a Sofia olha assim todos os dias e fala, cara, o meu herói está aqui do meu lado, e como que é essa convivência com esse herói, com esse super pai? É incrível, porque não tem muitos pais que abandonam as crianças porque ela é PCD, né? Ou porque não é como ele queria, por exemplo. Eu quero um pai, eu quero um menino. Aí quando nasce, é uma menina. Aí abandona. Então o meu pai não abandonou. Ele sempre quis ter uma menina e não me abandonou, mesmo que eu sou PCD. Então, é incrível. É interessante porque quando nós olhamos esse relato, né? Como que a mente da Sofia já é uma mente mais evoluída, né? E eu acredito que isso seja também fruto da família a qual ela tem, né? Uma família estruturada, ela cria cidadãos estruturados também, né? E nós temos visto isso aqui nos relatos da sua filha. Eu tenho visto desde quando eu comecei a acompanhar, a gente vê que é uma pessoa que realmente está sendo preparada para o futuro. E esse futuro que eu vejo em você, e torço muito, de verdade, para que seja brilhante, que sejam maiores do que os seus sonhos. Aquilo que você sonha, que Deus possa realizar muito mais e você possa passar essa energia para muito mais pessoas, porque você tem um brilho diferente. É algo realmente que resplandece em você, é uma alma diferente, né? Então, é muito bonito de ver isso em uma criança, o jeito qual você se expressa, como você fala da sua família, e isso acalenta o nosso coração de ver um ser humano sendo formado dessa forma. Então, meus parabéns, Sofia, porque realmente é para ficar emocionado em ver uma criança com a sua idade e falando dessa forma, e sonhando dessa forma, acreditando de verdade, viu? Então, Edivaldo, vamos lá. Outra coisa que eu gostaria de perguntar para você, a questão da corrida, ela já havia nascido, né, antes da Sofia, mas ela intensifica ali com a chegada da Sofia, principalmente quando vem o diagnóstico e quando ela faz o pedido ali, tipo, pai, me leva, né, quero saber como que é.
Você começou a se preparar mais para isso, cuidar não somente do corpo, do físico, mas do mental. Como que funciona isso pós o diagnóstico e vocês baixarem a poeira e pararem e pensarem o que vai ser feito agora? Então, tipo, intensifica, você se fortalece mais mentalmente, físico? Há 5 anos, mais ou menos, eu estava em Caraguatatuba, na casa da minha irmã, e eu calçava o tênis para sair para correr. E eu corria, eu não treinava a corrida, porque correr e treinar a corrida são coisas diferentes, né? Então eu corria sem compromisso nenhum. Corria um dia sim, 10 dias não. Um dia sim, um mês não. Eu tava à vontade, eu corria. E correr na beira da praia, eu gosto muito de praia. Correr na beira da praia é diferente. Não uso fone de ouvido, correr ouvindo o barulho do mar. Então sempre quando eu ia pra casa da minha irmã, se eu fosse ficar lá uma semana, ia tirar um dia, pelo menos para correr na beira da praia. Aí nesse dia, eu estava calçando tênis e a Sofia perguntou onde eu iria. Eu falei que eu ia ali e já voltava. E ela insistiu. Onde você vai? Me leva, pai, eu vou com você. Eu, não, eu vou correr, vou ali rapidinho e já volto. Não, deixa eu ir com você. Não, não dá, filha, não dá. Aí eu pensando comigo, minha filha é cadeirante, né? Como é que ela vai correr? Minha filha não corre. Eu nunca tinha visto ninguém correr com alguma pessoa cadeirante, né? Eu não consumia conteúdo de corrida nas redes sociais. A rede social, 5 anos atrás, a corrida não era tão forte assim também, né? Como é hoje. Aí ela insistiu, eu falei, tá bom, vamos lá. Eu estava imaginando fazer uma corrida de 10 quilômetros, mas como eu nunca havia corrido com ela, eu fiquei com medo de não conseguir correr com ela e decepcionar ela. Eu falei, então eu vou tentar fazer 5 quilômetros, né? Vamos lá, 2,5 quilômetros a gente vai e a gente volta. A minha esposa acompanhou a gente, né? Ela não correu, né? Ela ficou parada num ponto lá esperando a gente. Aí partimos lá da minha esposa, falamos, vamos partir aqui da mamãe, a gente vai e volta. E aí no meio do caminho foi uma algazarra, né, filha? No meio do caminho, eu correndo, e ela toda hora via brinquedo e falava, o quê, filha? Pai, vamos naquele brinquedo? Vamos. Na volta a gente vai, como toda mãe sempre diz. E cadê a volta? Tem escorregadores ali na beira da praia, né? Umas gangorras. Aí eu, não, você pediu pra correr, vamos correr, depois a gente vai. Até o fim. E aquele ali, vai, pai, vai. Não, vamos correr. Aí fomos 2,5, filho, agora é só chegar na mamãe, vai voltar. Aí terminamos, a minha esposa filmou a nossa chegada, né? Nessa corridinha, a gente brincando lá. Aí você gostou, filha? Ela toda tímida, assim, ela... Quer fazer de novo? Ela... Mais algumas vezes. Isso, mas essas algumas vezes foram mais de 60 provas. Mais de 60. Nós somos maratonistas, nós somos maratonistas atípicos, porque nós corremos de uma maneira diferente. A gente usa um triciclo, né? A Sofia não vai na cadeira de rodas dela, né? Embora já corremos muito tempo com a cadeira, até que a gente ganhou um triciclo. E hoje a gente usa um triciclo que é mais seguro e mais confortável para ela, para correr. E aí, depois que eu fiz a minha segunda prova com a Sofia, fui em São Paulo, ali na região do Ibirapuera, estava subindo a Rubem Berta, ali também conhecida como 23 de Maio. Aí, estávamos ali mais ou menos no quilômetro 6, 7, mais ou menos, numa subida, e eu estava com o coração saindo pela boca. Aí eu falei assim, filha, eu vou ter que parar um pouquinho, caminhar um pouquinho. Ela, não, papai, vai, você consegue. Eu engoli o choro, engoli o coração de volta e continuei. Aí naquele dia eu decidi que eu não queria sofrer tanto mais, uma vez que fizéssemos aquela prova novamente, aquela subida. Aí eu passei a treinar. Aí comecei a treinar e nunca mais... Fazer um fortalecimento, porque corrida realmente é diferente, né? A gente, então assim, para eu correr... se você for começar a corrida hoje, for procurar uma assessoria, existe, entre aspas, aí, uma receita de bolo. Se você quer fazer uma prova de 10 km no ritmo tal, seus treinos têm que sair assim, ó. Você tem que fazer um treino de tiro nesse ritmo, um treino longo nesse ritmo. Você conseguiu fazer tudo aquilo, você vai conseguir entregar uma prova de 10 km naquilo ali. Acho que o corpo humano, nem 2 mais 2 é 4, né? Mas girar em cima disso. Eu correndo com a Sofia, não, é outra coisa, entendeu? Então, assim, não existe uma planilha de treino para pessoas que correm como eu e a Sofia corre, e alguns outros pais também correm com seus filhos. Não existe. Então, se eu quero fazer uma prova com a Sofia, a gente está num desafio aí de fazer uma maratona, né, filha? Em quanto tempo? Em 3 horas. A gente quer fazer uma maratona em 3 horas. No Brasil, nunca ninguém fez isso. Eu tenho um rapaz na Espanha que fez, ele corre com a mãe dele, que tem esclerose múltipla. Esse rapaz no Brasil ninguém fez ainda. Vamos tentar ser os primeiros. Tá de olho aí já no Guinness Book? Aí, pra gente fazer isso, eu tenho que correr 42 quilômetros no ritmo de 14,5 km por hora. É bastante coisa.
Só que para eu conseguir fazer isso, então eu tenho que treinar muito mais forte para esse 14,5 por Sim. hora ser tranquilo no dia de uma maratona. Já um maratonista comum, não. Ele vai lá e faz o 14,5, ele só tá levando o peso dele. Eu não, tô conduzindo a Sofia, Certo. tenho que levar a garrafinha de água, aquela caixinha de som para ouvir música, para se divertir. Então os meus treinos têm que ser um pouquinho mais intenso. E aí entra assim, né? A minha esposa fala muito para mim, né? Porque a gente tem algumas marcas legais na corrida, que são Aham. difíceis para qualquer um, e a gente tem essas marcas juntos. Nós fizemos recentemente 5 quilômetros em 19 minutos e 45 segundos. É difícil até para quem não tá correndo com uma Então, eu tô cadeira falando, ali, né? é uma marca... É bem baixo. 20... Para todo corredor, assim, o sonho... Para que tá começando, é fazer 5 km e 30 minutos. Aí Aham. conseguiu, ele começa a tentar baixar, né? Quando você faz ali 5 km abaixo de 20 minutos, 19,59, é um divisor de águas, Sim. sabe? Você se coloca num outro patamar de corredor. Você não é elite, longe disso. Mas as pessoas olham para você e sabem que você é aquele cara que se esforça. É um cara... Aham. Não é um cara que sai para correr, é um cara que treina, é um cara que se esforça. E aí, na meia maratona, 21 quilômetros, nós temos 1h29 na meia maratona, que também separa ali as meninas das mulheres, os homens dos meninos. É uma Aham. marca que quem faz meia maratona em 1h30 não é elite, ninguém vai pegar pódio com esse tempo. Mas é um cara que treina, é uma pessoa que, Sim, que leva a vem corrida um pouquinho a sério. em um ritmo forte, né? Exatamente. E aí pra gente falta a maratona em 3 horas. A maratona em 3 horas, não existe maratonista que pegue pódio com 3 horas. Aí vocês têm pensado para quando essa maratona? A gente vai ver se consegue fazer isso em maio do ano que vem. Vamos ver se vai dar certo em maio do ano que vem. Nós temos já algumas deu certo. provas aí. Treinar. E entregar esse tempo aí. E Vai aí, dar tá certo. ansiosa para essa maratona? Muito, eu nem sei se a gente vai conseguir, né? Mas diz uma lenda que sim. Será que essa lenda é verdadeira? O que a gente vai fazer lá? Dá o melhor. Sempre o nosso melhor. Se a gente der o nosso melhor, tem alguma garantia que vai dar certo? Não, Mas se a gente não der o nosso melhor, certeza que não vai dar certo. é isso Nem aí. começa, nem aconteceu, É, né? Então, isso aí. eu falo assim porque eu fui correr minha primeira prova e única por enquanto. Eu tenho mais 2 marcadas agora e todas elas bem curtas, né? De 5 quilômetros e tal. Aí eu fiz a de 6 do Baep. Eu vi até que você passa correndo, você fala, nossa, ó, parece que você sai para correr. Aí você fala, ó, parece que vai ter uma prova aqui, eu vou entrar Foi. aqui para ver. Daqui a pouco o pessoal vai falar, ó, pipoca e tal. O que é pipoca na corrida? Eu não sei, eu tô começando a corrida agora. Pipoca é a pessoa que ela vai de intruso, ela não pagou a inscrição, Aham. ela entra no meio do bolo lá e E corre, vai. se beneficia da água Aham. ali, às vezes em alguma corrida dá gel, faz a linha de chegada, às vezes pega até medalha. Esse é o Aham. pipoca, é o intruso, Eu vi é o que você bicão da corre, ainda festa. tá tudo vazio, tá? E É. depois você some. Não sei se depois você ainda acompanha algum pelotão lá. Mas eu vi que você passa, você fala, nossa, vai ter uma corrida aqui, daqui a pouco o pessoal vai achar que eu sou pipoca e tal. E sai correndo. Aí aquilo me deu um estalo. Eu falei, deixa eu perguntar o que é pra me inteirar um pouco. Eu fiz a do Baep, eu tô falando assim porque quando você fala de ritmo, de tempo, e eu treinei um mês, treinando mais ou menos 2, 3 vezes por semana. E foi bem puxado pra mim. Eu falei, poxa, não tenho costume, né? Faz tempo que eu não jogo futebol, tal, parei já tem alguns anos, mas preciso correr. Só a academia não funciona. Eu acho que tem que ter algo a mais, uma corrida, um futebol, alguma coisa para você movimentar um pouco mais o corpo. E quando eu fiz a do Baep, depois de um mês ali treinando, eu fiz ela dentro de um tempo de 6 quilômetros, eu fiz em 30 minutos, né? Então eu consegui baixar um pouco mais o tempo. Porque na esteira eu fiz um tempo legal, só que quando eu fui pra rua, a rua pesa. Então você falando assim de ritmo, de será que a gente vai conseguir, não vamos conseguir, mas pelo menos a gente vai dar o nosso melhor. Realmente, quando você coloca, e quanto maior é a prova, mais quilometragens você pensa em correr, mais o corpo vai se desgastar, só que a gente vê que vocês fazem por prazer. Então, conseguindo ou não, vocês sempre têm tentado e no final das contas a gente vê que tem tudo dado certo e eu espero que a gente possa ver essa prova aí ser concluída por vocês dois. Vai dar bom. Eu falo assim, nós não somos profissionais da corrida, a gente não vive de corrida. A corrida, né, entrou na nossa vida, né, através da Sofia, né? Eu já corria, mas assim, corri de verdade mesmo, foi por conta da Sofia. E hoje a corrida ela se tornou maior que a gente.
as pessoas acompanham a gente, as pessoas do mundo da corrida, elas conhecem a gente. E muitas famílias de pessoas com deficiência, elas nos procuram, conversam muito com a minha esposa quando vê a gente correndo, porque a gente não simplesmente corre. Se você tiver oportunidade, vai ter uma prova aqui em São Bernardo, dia 21 de dezembro, e nós vamos fazer ela, né? Se você for fazer também, vai ser bacana. Se tiver oportunidade, a gente não simplesmente corre. Eu falo que nós somos alegria em movimento, porque a gente tem a nossa caixinha de música, a gente vai dançando, vai cantando e correndo. É para ser divertido, é para ser legal, é para ser... E a Sofia, ela não simplesmente está ali na minha frente no triciclo, ela está literalmente me puxando. Ela está me dando... Seu combustível. Ela está ali me dando água, ela está ali dizendo para mim quantos quilômetros já foram, que agora eu tenho que tomar meu gel de carboidrato, agora eu tenho que tomar minha água de praia, né? Que ela fala que é uma água com sal que eu tomo para evitar cãibra. Então a Sofia é a minha copiloto e é a pessoa que me puxa ali. E tudo isso é feito com muita, muita alegria. E aí as pessoas, elas gostam do que vem ali. Eu sou uma pessoa, como eu disse, né? Eu estou longe, mas infinitamente longe de ser um atleta de corrida bom. Mas sou uma pessoa que se esforça. E a gente corre mais rápido do que a maioria das pessoas. Porque a gente treina um pouquinho mais do que a maioria das pessoas, né? Então, as pessoas gostam de ver a gente. E as famílias com deficiência passaram a ver a gente como um símbolo de esperança. Olha lá, dá para fazer, sabe? Dá para fazer e dá para fazer. Na última sexta-feira, nós fomos a São José dos Campos, onde a empresa que patrocina a gente, o Cicobi Creditseg, inclusive aqui de São Bernardo do Campo, fez a doação de um triciclo para uma família que viu a gente correndo e queria correr junto também, assim, da mesma maneira com que a gente corre. Então, assim, a corrida é muito maior do que a gente, entendeu? Então, eu corro muito cedo, eu treino muito cedo. 4h30 da manhã, eu estou aí nas ruas de São Bernardo correndo, estou treinando. Aí algumas pessoas falam pra mim, nossa, eu queria ter esse pique que você tem, Edivaldo. Eu falei, mas aí é que tá, eu não tenho. As pessoas acham que eu levanto felizão da vida. Tô contente, nossa, vambora. Friozão em São Bernardo, que aqui é frio, eu vi né? Que você parou em uma debaixo da ponte ali e falou, opa. Não, eu não gosto disso. Mas é o que eu tenho. E você tem que saber o porquê você está fazendo aquilo. Se você tem um porquê muito forte, você faz. Se você não tem um porquê forte, você vai fazer quando der na telha. Você não vai conseguir ter disciplina. Você tem que ter um porquê. Você tem que ter um porquê muito forte, muito claro. Eu tenho o porquê muito forte, muito claro. Então, vamos lá. Vamos treinar muito para essa maratona. Vamos entregar o nosso melhor. Se a gente vai conseguir fazer as 3 horas, eu não sei. Mas eu garanto que nós vamos lá dar o nosso melhor. Vai dar o melhor. Vai dar o nosso melhor. Com certeza vai ser sucesso. Sofia, eu vi que você foi em alguns programas. Eu sou privilegiado, né? Porque eu vi os programas que você foi. Eu falei, poxa, é um prazer imenso mesmo receber vocês aqui. Eu vi que vocês foram ali no Raul Gil, Hoje em Dia. Quantos programas? Vocês têm uma noção de quantos programas que vocês já foram ou não? Não temos... A gente não conta porque é muito, mas certeza que a gente já fez mais de 10. Porque a gente estava até comentando aqui nos bastidores, né? Vocês têm agora a abertura do Teleton, né? Que dia que dá aí para o pessoal a data, o dia que vai sair, para que eles possam acompanhar também a sua apresentação, como que vai ser. Qual que é o dia? Sexta-feira, né? Dia 6. Isso. Sexta-feira. Vai ser sexta-feira, dia 6 e sábado, dia 7. Então acompanha aí, pessoal. Sexta-feira, dia 6 de novembro, não percam. E dia 7 no sábado, tá? A Sofia no Teleton. Não percam, por favor, aí. Eu vou estar lá ligadinho já na tela também para poder acompanhar. Com certeza eu vou ser um dos espectadores ali que eu vou acompanhar bem distante, mas de perto ao mesmo tempo. E pra quem não assistiu ainda o filme... Qual filme, filha? Caramelo, tem que assistir. Eu fiz uma pequena participação no filme. Então, esse filme, ele passa onde hoje? Na Netflix. Netflix? É um filme da Netflix. Legal, já vou até marcar aqui pra gente poder acompanhar, né? Tem que... É um filme que tá com tudo aí, tá entre os 3 primeiros da Netflix. A Sofia fez uma participação. Sofia é minha esposa, faz uma participação no filme Caramelo. Bem bacana. O filme é muito bonito, muito emocionante também. Tem toda uma história ali que toca. Que toca, é bem bacana. Pra quem gosta de cachorro. E quem tem dúvida, assim, já vou dar um spoiler, não tem cachorro que morre. Né? Quem fala, se o cachorro morreu, eu não vou assistir. Eu falo, não, calma. Tem gente que não quer ver, né? Não, o cachorro não morre. Eu acho que legal. Eu vi que a Sofia, além disso, né, de
fazer participações, eu vi dança no Raul Gil, e assim, de uma forma espetacular, né? Não somente a Sofia, mas eu vi que tinha um outro rapaz ali também. Além dessas filmagens, eu vi a Sofia andando de skate, é lógico que tem todo um aparato ali, mas andando de skate, vou até pegar aqui porque eu marquei algumas coisas e chegou uma hora que eu me perdi. Mas, ó, andando a cavalo, carrinho de rolimã, skate, maratona, surf, trilha, cachoeira e por aí vai. E a gente vê essa alegria contagiante. Tem alguma coisa que você fez assim que te marcou mais, e tem alguma coisa que você ainda não fez e você gostaria de fazer? O que você ainda olha assim, você fala, nossa, pai, eu quero tentar fazer tal coisa, e se o pai tem coragem também de fazer, porque nem tudo, eu acho que chega uma hora que o ser humano pega e fala, opa, mas tem alguma coisa, o que você mais gostou de fazer até agora, tipo, dessas coisas assim, dançar, eu acho que é até difícil de falar, né, disso daí, porque são tantas coisas, eu acho que cada coisa que você faz é uma alegria diferente, né, mas algo que você ainda não fez e você gostaria de fazer? Bom, eu já falei pro meu pai que eu quero fazer um triatlon com ele. Isso eu quero muito. Mas o que eu quero de verdade mesmo, é aprender a falar com surdos, fazer aula de Libras. De Libras, que legal, cara. Já tá aprendendo, né? Ela tá fazendo, tá de aprendendo. pouquinho em pouquinho. Aí é inteligente, né, cara? A gente vê que é uma criança que capta muito rápido. E algum esporte um pouco mais radical? Tipo... sei lá, bungee jump, alguma coisa já passou pela cabeça dos dois ou não? Ou tipo assim, deixa esse negócio pra lá porque a altura não dá paraquedas. Não, isso aí não, cara. Essas coisas, pular de paraquedas, pular de bungee jump. Eu já pensei nisso. Essas A altura pega e vai, deixa pra lá. Olha, não tenho coragem não. Né? Eu falo assim porque eu tenho muito medo de altura, né? Então minha filha, conforme ela foi crescendo, ela falou, até aqui eu vou com você, daqui pra lá não dá. E ela falava assim, eu quero, ela ia e tal. Eu falava assim, algumas coisas o pai lá em cima tá vivo, quando chegar embaixo esquece, porque não dá. Gente, é muito interessante de ver essa questão familiar de vocês e ver essa união e essa conversa entre pai e filho, porque alguns anos atrás não tinha essa questão de conversa, né? Pai e filho, era uma coisa mais, assim, era o pai é pai e acabou, e o pai, às vezes, ele esquecia que ele deveria ser ali o melhor amigo, até porque se ele não for o melhor amigo, a mãe não for a melhor amiga, o mundo lá fora vai trazer alguns amigos que podem levar para algum caminho de perdição, né? Como que vocês lidam com isso, tipo, a conversa com a Sofia? Porque a gente vê que é uma conversa mais madura, né? E esse entendimento que vocês têm sobre isso. Olha, você é pai, né? E para algumas pessoas que eu tenho mais liberdade, mais contato, eu falo assim, toma muito cuidado com o que você fala pro seu filho, pra sua filha, porque eles podem acreditar, entendeu? Toma muito cuidado com o que você fala, porque ele pode acreditar. Se você é uma pessoa que fica menosprezando o potencial do seu filho, ele pode acreditar que não é capaz. E minha esposa e eu sempre dizemos à Sofia que ela pode tudo. Ela pode tudo. Do jeito dela, no tempo dela. Não adianta, vamos subir aqui numa árvore, eu vou subir mais rápido. Mas ela consegue. Do jeito dela, no tempo dela. E ela acredita na gente. Ela tem acreditado na gente, por isso que ela tem ocupado esses espaços aí. A Sofia já fez algumas coisas que pessoas com deficiência não tinham feito. Por exemplo, a gente participa de corrida. E a Sofia, por ser cadeirante, ela não vai gastar um tênis de corrida. Um tênis de placa de carbono, para ela, não vai fazer tanta diferença assim. E ela já foi convidada para participar de lançamento de tênis de corrida. Sim. Nunca nenhum cadeirante havia feito isso. Porque a gente fala para ela que é mais difícil, não adianta a gente ficar aqui romantizando, que não é mais difícil, para pessoa com deficiência é mais difícil, mas ela não pode desistir, ela tem que dar o melhor dela e ela pode tudo, ela pode estar em todos os lugares. E eu e minha esposa, a gente tenta sempre conversar com ela para ela entender que ela pode confiar na gente, para contar tudo. E quando a gente dá essa abertura, ela conversa com a gente. Então, assim, quando ela faz uma pergunta, a gente não pode deixar de dar resposta, porque a gente disse, conversa comigo. Então, ela tá com 10 anos, tá começando a fazer perguntas difíceis de responder. Tá entrando ali na pré-adolescência. Exatamente. Vai complicando pro pai, pra mãe. Começando a fazer perguntas difíceis de responder. Mas a gente tem que responder. Porque se eu não responder, o amiguinho, a amiguinha na escola vai. E vai responder do jeito deles. Então, eu acho que é interessante nós pais respondermos do jeito certo,
que a gente vai saber ali até onde pode ir, contornar algumas coisas, que isso não precisa saber agora, isso deixa mais pra frente, porque se ela não ficar satisfeita com a sua resposta, ela vai perguntar na escola. Não adianta, né? Que ela não vai perguntar, porque ela vai perguntar na escola e o amiguinho, a coleguinha vai falar, ela fala, meu pai tá mentindo pra mim, minha mãe tá mentindo pra mim, então eu não posso confiar tanto. Então, o que ela pergunta, a gente responde de uma maneira muito mais educada, né? Muito mais polida, porque se ela for querer tirar a prova do X na escola e perguntar pro coleguinha, a coleguinha vai falar, pô, meu pai me disse, então eu não preciso que o amiguinho da escola me explique, o meu pai me fala, minha mãe me fala como que as coisas são. E é isso, a gente tem que ter confiança, porque ela vai crescer, eu sei disso, eu sei que ela não vai ter 10 anos para sempre, logo ela tá aí com 15, 16, 20 anos, eu gostaria muito que... Passa rápido, né? Passa rápido e fôssemos sempre amigos, apesar, ela não pode esquecer que eu sou pai dela, eu não posso esquecer que ela é minha filha, sim, mas isso não impede que sejamos amigos, entendeu? Isso não impede que sejamos amigos. Pelo contrário, eu acredito que o melhor amigo, ele é aquele que, não em todos os casos, né? A gente sabe que existe casos isolados, mas o melhor amigo, ele deve ser aquele que está dentro de casa, né? O pai é o melhor amigo, a mãe é a melhor amiga e nós enxergamos os nossos filhos como amigos também, né? É aquele parceiro. Eu falo isso porque... Perdão, tá, gente? É isso. Dia 14, esse programa, esse podcast, ele começou através de um rapaz que eu vi, o Mochileiro Rick. Falei, nossa, pra minha esposa, vou entrevistar e tal. E eu queria que fosse em um dia marcante pra mim. Até falei isso no outro programa. No outro programa eu consegui segurar um pouco mais. Né? Foi tranquilo. Mas eu queria que tivesse sido em uma data que marcasse alguma coisa ali, que lembrasse um pouco questão do meu pai, né? Meu pai foi um cara, né, bravo, tal, aquela coisa, mas foi o meu amigo, foi o meu parceiro. Ele faleceu dia 14 de dezembro de 2024, aqui no Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo. Só que assim, foi o cara que eu enxerguei como super-herói a vida inteira, né? Então eu sempre olhava, eu pensava assim, só que tinha coisas que eu não conseguia contar para ele, né? E eu queria ter essa proximidade com meu pai de poder contar certas coisas. Mas pela criação dele e tal, mas foi como eu vejo o Edivaldo, foi um super pai, só não tinha o mesmo entendimento, né? Só não tinha essa mesma visão. E é por isso que eu falo, às vezes, se nós não falarmos, eu, graças a Deus, sempre tive muito respeito pelo meu pai, né? E quando eu vejo um filho distante de um pai, quando não existe uma amizade entre um pai e um filho, o mundo ele abraça de um jeito que é como se ele desse uma chave ali, a pessoa às vezes não consegue sair e acaba sendo sufocado por aquilo e não enxerga, né? O parceiro que tem dentro de casa, o pai, a mãe. Então eu acho que essa é a visão, essa é a mensagem que tem que ser passada de amizade de pai e filho. O seu melhor amigo, ele tem que ser aquele que está dentro de casa. O seu melhor amigo, jovem, adolescente, pré-adolescente, é o seu pai, a sua mãe, né? Ah, mas é difícil. Tenta chegar com jeito, compreender, mas são os nossos amigos, são os que nos criaram, os que nos dão um teto, sustento, e isso faz toda a diferença, porque o amigo, ele vai crescer e ele vai desaparecer, mas o pai vai estar ali para sempre. E no final da vida, eu peguei meu pai no colo, dentro de um hospital, e falando, vem aqui, meu garotinho, colocando em cima de um leito ali, né, minha mãe acompanhando, meus irmãos acompanhando, uma situação muito difícil, foi acometido por diversas enfermidades, no final um câncer levou ele. Mas eu pude ser amigo do meu pai até os 82 anos dele, pegando ele no colo e colocando ele numa cama ali, até o último dia dele, até ele partir. Então que esse programa ele fique marcado como exemplo de superação e de amizade familiar. Que você possa olhar para dentro da sua casa, para dentro de si e enxergar em si o reflexo do seu pai e da sua mãe, porque eles são aqueles que estão aqui para o que der e vier, que eles possam ser exemplo para vocês, vocês possam olhar para eles com amor e carinho e levar essa amizade até o último dia. Deixando essa parte sentimental um pouco de lado, né? A gente
tá já caminhando para os instantes finais. Foi um papo super gostoso. Achei que demoraria um pouco mais, né? Que passaria um pouco mais lento, mas quando nós encontramos pessoas como vocês, a conversa flui, o papo fica bom. E eu gostaria de saber um pouquinho mais da Sofia, o que você enxerga para futuro, formação, o que você gostaria de ser, o que você imagina para sua vida para daqui a alguns anos, quando você for maior, profissão, tem algo que você enxerga e você fala, nossa, eu quero seguir esse caminho. Como que é para você imaginar em linha de futuro, seu pensamento no que se tornar e o que ser lá no futuro? Bom, quando eu era menor, eu pensava muitas coisas quando eu queria ser quando crescer. Queria ser vendedora de pipoca, queria ser bailarina, muitas coisas. E hoje em dia eu vejo que eu tenho várias opções, mas poucas do que eu tinha antes. Mas isso não significa que, eu não posso fazer isso. Porque isso segue o meu caminho, isso me leva mais pra frente. Que eu penso ser médica, professora de Libras, professora de artes e muitas profissões, né? Então, ser professor e ser bombeira, médica, me leva num caminho de luz. A gente vê que, além de um caminho de luz, também de herói, né? O pai, um super pai, professor é um herói, a mãe, pedagoga, a gente sabe como que é difícil. Eu trabalho, né, no ensino público, eu sei como que é difícil, minha família, estou rodeado de professores, então a gente vê que é um caminho também de heroísmo e que você possa crescer e muito nessa sua jornada, que você possa, todos os caminhos que você percorrer, que eles possam te trazer paz, alegria. Tem os desafios, sim, mas com certeza você vai sair vencedora em todos eles. Edivaldo, como que você enxerga para daqui os próximos anos? Como você já falou, né? Tipo, a gente sabe que vai envelhecer, vai passar, mas tem algo que você sonha e ainda não chegou lá? Ou você já é um homem realizado e hoje você simplesmente, tipo, olha, mais questão de futuro da Sofia? Como nós falamos no início lá, né? Nascido e criado na favela, eu tinha muitos sonhos lá na favela. Eu passava nas Casas Bahia, pegava aquele jornalzinho que tinha lá, né? E ficava sonhando um dia em ter um sofá, comprar uma televisão. Tudo isso, graças a Deus, isso nós temos, né? Então eu sou uma pessoa realizada quanto a isso. Eu não sou uma pessoa muito materialista, sabe? Quero ter o carro do ano, essas coisas. Eu não sou muito apegado a isso, não. Então os meus sonhos giram em torno da Sofia, sabe? Eu gostaria muito de ter saúde. Quero, se Deus quiser, viver muito ainda. Eu quero conseguir ver e ajudar minha filha no que precisar, para que ela seja médica, bombeira, professora, o que ela decidir ser para a vida dela. Então o meu sonho é viver muito com saúde para ver minha filha crescer, para ver minha filha brilhar. É só isso que eu peço a Deus, entendeu? Cara, que legal esse papo e assim, e essa visão que vocês têm, né, de desejar sempre o bem, né, do pai, da filha. O que é o Edivaldo para você, Sofia? Bom, como você disse, né, é um super-herói. Ele teve uma filha cadeirante, não me abandonou, como muitos pais abandonam as filhas. Não tem capa, não tem máscara, e ele é como é, né? Ele vive, não muda nada. Tem muita gente que fala, eu vou raspar a cabeça porque eu quero. Não, ele não muda nada do que ele é, então esse é o meu pai. Esse é o herói, né? Sem capa, mas voa nas pistas, né? Pelo que eu vi. Fala, antes de encerrar, esse carro que vocês utilizam, essa cadeira, ela tem algum tipo de freio, alguma coisa assim que você utiliza ali? Tipo, por exemplo, numa descida, né? Eu até ia perguntar isso antes, acabou passando batido. Porque, por exemplo, uma coisa é você estar em uma subida e outra coisa é você ter que diminuir ali a sua velocidade numa descida. Ela tem alguma coisa que te auxilia ali também, pelo menos para ir segurando, um freio, alguma coisa assim? Não tem. Ou é no braço mesmo e na perna? É no braço e na perna, o que deixa a corrida muito mais difícil. Então, por incrível que pareça,
As descidas não são legais Você é pra o freio, gente. você É, que segura eu tenho aí. que segurar, porque eu não posso deixar o triciclo pegar embalo, que ele é pesado, senão eu não consigo Aham. parar ele depois. A gente, então, uma prova que tenha subida e que tenha descida, pra gente é uma prova muito difícil. Provas planas são melhores, mas a gente sobe e a gente desce, né? Mas não tem, não. Não tem, não. A gente vai fazer algumas coisas pro triciclo, né? Pra essa prova, ano que Aham. vem. E uma delas é colocar um freio justamente pensando nas descidas, né? Ela veio um freio lá, mas é para ser um freio para ser um freio de mão, para quando parar ela, você frear ela ficar E deixar travada, ela deixar ela travada. travado. Não serve para isso, para ficar controlando como se fosse numa Certo. bicicleta. Não serve para isso, não. É como você falou, dificulta muito mais, né? Bom, nós estamos finalizando. Gente, para vocês que acompanharam até aqui mais um episódio do Pensativos, um grande abraço. Mas antes disso, gostaria de fazer menção também aqui a um grande amigo, o Stefanos, que foi quem fez a ponte entre nós, entre Gente boa demais. eu e o... aquele cara Cara, eu vou carregar aquele moleque pro resto da vida. Mineiro, Assim, mineirinho. ai. E assim, é um cara que é um parceiro, um amigo que eu vou levar pro resto da vida. Tá guardado, você sabe disso, tá aqui no coração. Quem quiser, siga lá o Stefanos, biólogo, dá uma olhadinha lá no Instagram, um cara super gente boa, foi quem fez essa ponte entre nós, entre o Edivaldo e eu e a Sofia, então queria agradecer muito. Antes de finalizar aqui também, se eu soubesse eu teria feito mais uma pra mãezona que tá aí, mas gostaria que vocês levassem aqui, né, um mimo, uma pequena lembrança, quiser abrir aí e mostrar pra galera, tá? Quiser abrir, as duas são iguais, se quiser abrir uma delas. E colocar aí, fiz com todo carinho, tá? Quem fez pra mim foi o Joe, da Canecas, tem aí o arroba dele. E, gente, é só um pequeno mimo, uma pequena lembrança, mas é de coração, foi feita com todo carinho para que vocês possam se lembrar que um dia vocês passaram por aqui e colocaram luz nesse programa. Ô, Cláudio, muito obrigado. Ó. Calma aí, deixa eu tirar aqui. Muito obrigado. De verdade mesmo, foi um prazer de verdade estar aqui. Ainda tem. Cadê? Ó, vou ver aqui. Você é Vocês personalizada, tá, gente? Vocês Aí conseguem pegar aqui, tem Aí, um tem chaveirinho. na caneca também. E aí tem a gente na caneca também. Sai fora que essa é minha. Obrigado de verdade mesmo. Obrigada. Obrigado ao Stefano por ter proporcionado, né? Essa oportunidade pra gente. Mineirinho bom demais. Faz um Mineiro é gente cafezinho. Faz uns docinhos gostosos. Então, tem que provar o docinho. Muito obrigado. Muito Gente, obrigado mesmo. Desde já gostaria de agradecer de verdade, tá? Minha gratidão a todos vocês. E a você que acompanhou esse episódio até aqui. Vocês sabem que aqui nesse programa a gente tenta trazer aqui pessoas para falar sobre saúde financeira, física, mental, que eu acredito muito nisso, que o ser humano, ele juntando tudo isso, a saúde familiar, isso nos torna ser humanos melhores. Para você que nos acompanhou, um grande abraço, fiquem todos com Deus e até mais. Fui.